Muito boa noite. Como é já tradição, há longos anos, o Ensaio Geral regressa à Póvoa de Varzim para acompanhar o Festival Literário Correntes de Escritas. Este ano, numa homenagem a Álvaro Labrinho Lúcio, o festival tem como tema a palavra casa, nome que o escritor, que morreu no ano passado, deu a este evento e que de facto é assim que nos sentimos ao voltar aqui, onde todos os anos se reúnem dezenas de escritores, leitores e artistas. Para a conversa de hoje, o Ensaio Geral recebe dois escritores que estão a lançar livros novos nas correntes. São eles o português Rui Zinck e o brasileiro Itamar Vieira Júnior, e temos também a cantora, poeta, artista plástica Márcia, que na Póvoa tem uma exposição de desenho e pintura. Bem-vindos, muito obrigada por estarem no Ensaio Geral da Renascença. Começo por ti, Márcia, por esta exposição que trazes às correntes de escritas e que está aqui no Cine Teatro, reúne 27 obras, muito recentes, algumas delas. Conhecemos-te sobretudo como cantora, mas tu tens uma formação em Belas Artes. Quero perceber como é que a pintura e como é que o desenho vai acontecendo na tua vida, refletem o teu olhar para a casa, para a família, para a cidade? Como é que acontece o desenho? É uma história comprida, não dá para esta entrevista toda, mas primeiro que tudo, boa noite, não é? E obrigada pelo convite. Eu nunca deixei de desenhar e creio que fui resgatar o desenho quando lancei o meu livro As Estradas São para Ir, que foi ilustrado, e ganhei o bichinho outra vez de pintar. Depois fui alugando alguns ateliês que eu conseguisse alugar, não é? Não podia ser em Lisboa, sabes que os preços são exorbitantes. Alugava uns ateliês, punha-me para lá a pintar compulsivamente e comecei a reparar que o desenho e a pintura precisavam desse espaço quase divino de diálogo comigo própria, onde ninguém me viesse interferir, ou seja, um espaço de solidão controlado, ou seja, de solidão voluntária. Diferente da música? Diferente da música, se calhar não é, porque nós, como tu sabes, eu componho canções desde adolescente, mas o meu grande desejo era ser pintora quando era miúda, então fui para Belas Artes, para pintura, e nas Belas Artes deparei-me com uma grande conceptualização da pintura e eu que já vinha com muito medo de falhar, porque vinha de uma casa com um pai pintor que me criticava para ser muito bom pai, para ser um bom mestre, criticava o uso da tinta preta, criticava o meu autorretrato, porque eu estava-me sempre a autorretratar, criticava a paleta suja. E então esse grande mestre, quando eu chego à faculdade para me aprimorar na pintura e me deparo com arte contemporânea e tenho de me debruçar sobre textos de filosofia e de estética para justificar aquilo que eu queria criar, isso deu-me uma noção muito mais intelectualizada da prática artística. E por isso eu tive de escapar emocionalmente por algum lado. E foi assim que surgiram as canções. Eu ia para a faculdade, fazia o que era suposto, não é? Estudava, tirei o curso com uma média muito alta, por isso consegui ter as boas notas, fazer as instalações, fazer as justificações intelectualizadas daquilo que eu queria, das minhas instalações, das minhas não fazia mesmo pintura, mas dos meus desenhos, etc. Mas depois chegava à casa e tinha de cuspir o que eu sentia, não é? Que é aquilo que nos faz falta também hoje em dia, é entregarmos um bocado também ao sentimento, não é só penso logo existe, eu acho que é sinto logo existe. E aí apareceu a música como e uma então a música apareceu desse... aí, não é? Só que depois transformas a música em carreira e já toda a gente conta com aquilo que vais fazer e já toda a gente espera de ti, e então se calhar as coisas começam a se inverter um bocadinho. E o desenho perdeu terreno aí? O desenho perdeu terreno, mas a música também ganhou demasiada se calhar demasiada responsabilidade. Já não é um espaço para falhar e eu continuo a precisar desse espaço para falhar. Já vamos falar sobre essa questão da falha, até por causa do título da exposição. Rui Zinck, Olga salva o mundo, é o teu regresso ao romance, uma história passada numa cidade onde as pessoas fazem justiça pelas próprias mãos, com uma investigadora, a Judite Furriel, que investiga estas mortes. É um olhar crítico, mas sobretudo irónico, como já nos habituaste na tua escrita, para os tempos também que vivemos?
Sim, creio que sim. Quer dizer, as pessoas é que saberão se vêem algum humor ou alguma ironia ou alguma crítica no que eu faço. Mas eu tento, com a voz que eu tenho, e que já lá vão 40 anos disto, tento... É aquilo que eu acho que uma pessoa faz, que é o escritor, para mim, é aquele que dá o que pode e não o que acha que pode. E por isso está em domínio dos seus materiais. O meu material, como o da Márcia, quando canta é a voz. Portanto, a ideia de um escritor, que tem alguns leitores que gostem, é aqueles que já leram um livro ou dois, reconhecem logo no início, olha, é esta voz. E, com sorte, alguns têm a saudade da voz. Depois, o que eu faço é aquilo que sempre fiz, que é olho para o que está à minha frente, tento estar atento ao mundo, e vai mudando consoante a minha idade. Eu agora sou um respeitável sexagenário, portanto, o meu olhar é diferente quando era um não respeitável nem respeitoso trintão. Uhum. Mas é isso, eu tento filtrar, não é tanto este aspecto ou aquele, é filtrar uma ou duas das linhas de força do nosso tempo. E depois fazê-lo com uma forma, porque é isso que a arte é, e tentar dar forma, neste caso são três partes ou 3 livros, e tentar que haja uma certa coerência numa visão um bocadinho Comboio Fantasma, ou Montanha-Russa, ou Carrossel, que é o tempo que nos é dado de viver agora. E mesmo quando brincas, por exemplo, com essa de Queiroz, porque a certa altura há aqui uma página muito especial neste livro em que tu trazes quase uma lição de literatura. Sim, quer dizer, que remédio. É um pouco... Tu usas as armas que tens. E as armas que eu tenho é este conflito um bocadinho esquizofrénico, às vezes mais bem resolvido, outras vezes menos bem resolvido, como um casamento, entre a profissão que me põe a massa da pizza na mesa, que é o ensino, e que é um falar para os outros, um falar pedagógico, um falar preocupado com se as outras pessoas, se vou conseguir fazer-me explicar. O que me leva, às vezes, como estou a fazer agora, a começar a encontrar uma imagem para explicar a imagem que vinha antes e a tornar-me um pouco barroco a falar. A escrever, eu sou um pouco mais controlado, sobretudo quando estou a reler antes de publicar. A diferença entre um jovem e um mais crescido é que os jovens publicam o que escrevem, está genial, enquanto que nós, as pessoas mais velhas, sabemos que ainda precisa de muito trabalho de lembrar esta. Mas é aquilo, eu nos livros tapo um bocadinho a gaveta da comunicação, portanto, tento ser mais lúdico. Na explanação pública, tento ser como o nosso Álvaro Laborinho Lúcio, tento ser mais lúcido. Com quem aprendemos sempre muito. Itamar Vieira Júnior entrou pela porta grande da literatura em Portugal com o Prémio Leia, com o Tortarado, um livro que foi um sucesso não só em Portugal, como no Brasil e noutros... Eu sempre pensei que era um livro porno, porque o touro tarado, como tu disseste, eu pensei, olha, um touro, é a história de um touro que é tarado. O Tortarado chegou a finalista também do International Booker Prize. Está agora a lançar este Coração Sem Medo. É o encerramento de uma trilogia que começou com o Tortarado. Encontramos aqui personagens que vêm do outro livro, mas quero saber quem é esta Rita Preta, que é a personagem central. Este é um livro sobre uma mãe à procura de um filho, sobretudo, não é? Sim. É um prazer estar aqui falando com vocês. Acho que a porta de entrada não foi somente para o escritor em Portugal, foi uma porta de entrada, inclusive, para o Brasil, porque antes de publicar Torturado no Brasil, eu publiquei aqui em Portugal, e eu acho que foi o Prêmio Leia que abriu as portas. Enfim, o livro... ganhou muitas traduções, ganhou alguns prêmios no Brasil, fora do Brasil, e isso para mim foi muito especial. O Jabuti. Sim, sim. E Coração Sem Medo é o fim dessa, é o último livro dessa trilogia, que eu nomeei Trilogia da Terra. Já é a história daqueles que foram desterrados e que vão parar na cidade e vão descobrir que a cidade é um território em disputa também. As pessoas não habitam a cidade por igual,
áreas, né, que sofrem com bastante violência, a violência do crime organizado, a violência do Estado. E Rita é uma mulher simples, uma mulher que tem suas origens no campo, que tem 3 filhos, mas que trabalha, que dá duro, mas ela tem certa felicidade. Ela namora, ela gosta de se divertir e, de repente, ela vê o mundo dela ruir quando o filho desaparece. E aí ela começa uma busca para saber o que é que aconteceu a esse filho, né? Ela vai descobrindo aos poucos que a terra que seus antepassados lutavam para manter na cidade já se passa para o território que é o corpo, né? Esse corpo que está em risco. E é dessa maneira que a gente vai acompanhar a trajetória da Rita. Ela é uma batalhadora. Uma trajetória dura, mas uma trajetória de grande resiliência, porque acho que ela deixa uma mensagem, um legado importante para todos nós. Não vamos contar o fim do livro. Márcia, tu também escreves poesia, tens de resto um livro editado também com ilustrações tuas, mas eu pego no título desta exposição, porque há pouco falavas da questão da falha. A tua exposição chama-se É Preciso Espaço para Falhar. Tu dizias na inauguração que o ateliê é esse espaço onde te permites falhar, disseste isso também agora aqui. Onde é que está essa falha e que inspiração... Achaste que estava muito bem. Que inspiração ou que lado espiritual é que há também neste ato de criar? Isso vem de uma conclusão muito autoanalítica. Eu sou muito autocrítica e percebi que sofria de uma doença que se chama perfeccionismo. Quando a pessoa diz que sofre de perfeccionismo, sente assim uma certa vaidade porque acha que está a ser quase perfeita. Não tem nada a ver. O perfeccionismo não é fazer as coisas quase perfeitas, é a pessoa achar que nunca nada está bem feito. E eu acho que sempre sofri disso, o que me fez esforçar muito para sempre fazer as coisas muito bem feitas, que eu sei que algumas eu faço mesmo muito bem feitas, mas é sempre por achar que nunca está suficientemente bem. E então eu habituei-me a abandonar os trabalhos, por exemplo, as canções. O meu marido, como tu sabes, é um músico que eu acho que é o melhor músico de Portugal. E ele é arranjador, é produtor, trabalha comigo nos discos. Os primeiros discos que nós fizemos juntos, o Filipe gravava uma pedal steel e uma guitarra maravilhosa até ao fim. Depois o Manel, o meu guitarrista, também gravava até ao fim. Até o Dadi Carvalho, brasileiro, que é um músico, produtor, um leãozinho que é maravilhoso, também gravava a música até ao fim. E eu chegava lá e dizia, ok, isto fica daqui a aqui e daqui a aqui. E ele ficava super triste porque eu tirava tudo. Ou seja, há uns trabalhos que eu sinto, o trabalho nunca está terminado, um desenho nunca está terminado, um livro nunca está terminado. Tu podes estar sempre a aprimorar, podes estar sempre tu tens de abandonar o trabalho, tu tens de saber abandonar o desenho, tens de saber abandonar a canção. Aqui fecha, tá bom, acabou. Porque senão eu vou-me... Então foi assim que eu aprendi a defender-me, e aprendi-me a defender muito bem na música, porque para mim está suficiente. Imagina, também não tinha de provar nada a ninguém, já com a pintura não era assim. Porquê? Porque o meu grande mestre era o meu pai, como tu sabes, através do meu livro, e o meu pai, como era pintor, aquilo que eu descobri ao juntar os trabalhos para fazer esta grande exposição no Mosteiro de Ancede, que aqui temos uma mostra, aqui só estão 27 peças, no Mosteiro de Ancede estão 107. É uma exposição que ainda pode ser vista até domingo. Até domingo, é o último dia, domingo 1 de março é o último dia que pode ser vista em Baião, Mosteiro de Ancede. Quando eu juntei as peças para essa exposição, eu percebi-me que tinha guardado desenhos de 20 anos, e até pinturas de 20 anos que eu nunca valorizei, não é? Mas ao mesmo tempo também não deitei fora. Guardei-as e fui-me apercebendo que tive a instruir-me todo este tempo para não exibir aquilo que eu gostava de fazer, que é o quê? Autorretrato. Eu sempre gostei de me desenhar, e só que evitava a tinta preta, como vês agora já tens aqui o contorno com o preto, evitava mostrar muito daquilo que eu era, então aparecia só os espaços dos ateliês.
os espaços de uma cadeira, as vários cadeiras, objetos do exato, o ateliê. espaço onde eu pintava, o espaço era aquilo que eu fazia. Depois, como eu fui para a França fazer Erasmus ali na altura da faculdade, há quase 20 anos, eu fui sozinha, só levei os meus pastéis de óleo e a minha guitarra e tal. E depois a minha irmã, passado um mês, mandou-me o meu boneco de peluche, que era o Papi, alusivo ao meu pai. Que está aqui. O Papi está em quase todas, e depois chega ali a uns desenhos que tu vês no Mistério da Ansiedade. Eu não me desenhava a mim própria, mas comecei a desenhar o Papi, porque se eu não podia desenhar a mim, desenhava o espaço, desenhava o Papi, desenhava o que é que o Papi achava. Eu até conto isso numa crónica num livro, que quando fui para a França, que brincava com a minha criatividade através disso. E onde é que entra esse lado espiritual? Entra precisamente esse espaço onde tu não tens de ser perfeita porque não estás a ser julgada. Esse é um diálogo que tu consegues ter contigo própria e que para mim é um diálogo que tu consegues ter com Deus. É onde és verdadeira. Deus pode ser uma força interna, não é? Ou uma voz interna. E é a minha grande fé, não é? Eu sempre tive esse diálogo com Deus, whatever that means, não é? O que quer que seja Deus. E para mim é um sítio muito privado, muito único, que é onde tu te permites falhar, porque simplesmente ninguém te está a julgar, ninguém te está a ver, por isso é melhor criares aí. E depois logo pensas se editas ou não. Por exemplo, o Rui estava a referir isso. Eu faço canções desde os 13 anos. Eu só editei um disco aos 27. Hoje em dia as pessoas fazem canções e metem logo, já está tudo editado. Depois até tem sucesso, não estou a dizer que as canções são más, mas eu esperei para editar, não é? Esperei para editar porque para mim não estava bom o suficiente. E vamos ver o que é que acontece aos 60 anos, não é, Rui? Ruizinho, que este Olga Salva o Mundo tem frase, eu sublinhei uma delas aqui na página 26, que de facto vai ao encontro daquilo que falavas dos tempos, não é? Que te contaminam. E tu, a certa altura, dizes que uma estranha inversão da lógica andava a acontecer ultimamente em vários países. Não éramos tão ignorantes que não soubéssemos. Por todo o lado, pululavam sistemas políticos pervertidos nos quais os criminosos tinham mais direitos do que os inocentes. Podemos ler isto à luz de uma administração norte-americana? Podemos ler isto à luz de vários outros sistemas políticos? Isso eu acho que é interessante, que é sentir-se a quem lê, como diz a pessoa. Portanto, eu sei que nós hoje temos um pequeno problema, que é na contracapa temos logo que explicar o que é que vai acontecer. No cinema ainda pior, nós vemos a apresentação do filme e já sabemos tudo. E eu ainda gosto de pensar que estamos num tempo que já não estamos, que era aquele no século XIX, no século XX, em que as pessoas não tinham mais nada que fazer e começavam um livro e iam à descoberta. E mais, quando ficavam maçadas com o livro, não diziam que o livro era uma maçada, diziam, eu não estou, se calhar... Portanto, eu lembro-me que enquanto estudante, enquanto leitor, aprendiz do mundo, eu partia sempre do princípio que o livro tinha razão. O autor tinha alguma razão para fazer aquilo. Se tinha palavras difíceis, essa pessoa lá sabe. Por exemplo, com a Agostina. Eu com a Agostina sou concessionário porque é o mundo... Aprendemos um bom português. Mas eu partia sempre do princípio, apanhei algumas estuchas, porque é normal, porque o esforço era meu. E se eu não tinha a tal fagulha do entendimento, era porque havia um problema meu. Hoje em dia passou-se para o campo contrário, que é o erro do livro. Não estou entretido ao fim de 30 segundos, então não presta. E então contamos. Portanto, hoje em dia começa-se logo por mostrar o sangue e tudo mais, que é para a pessoa ficar logo entusiasmada. O que acontece neste livro. O que acontece neste livro. Eu aqui aplico as técnicas todas. Isto, aliás, é um policial, é uma ficção científica, é uma salada russa. Mas essa frase, por acaso aí, eu agora no contexto, é dita por uma personagem. E nós temos que sempre ter cuidado, porque as personagens podem estar a dizer coisas que o autor não diz. Também falo disso no livro, que é, se uma pessoa puser uma personagem a dizer temos que eliminar os impuros, temos que eliminar os inferiores, ou sei lá, uma frase que em Portugal é impossível de ouvir, que é isto não é Bangladesh. Por exemplo, se uma pessoa disser uma frase dessas, temos que ver, calma aí, isto é uma personagem de ficção, não é o próprio. Com o Oscar Wilde acontece muito isso, que é dizem assim, esta frase do Oscar Wilde é tão gira, sempre que vou de viagem levo uma coisa sensacional para ler, o meu próprio diário.
Isto é um paradoxo, é cómica, é humor, mas não é o Oscar Wilde que diz, é uma personagem de uma peça. É uma menina mimada numa peça que diz isso. E aqui isto tem essa ambiguidade, que é, por um lado, nós sentimos, não vou dizer nomes porque eu quero voltar lá, mas há países onde parece que temos os criminosos a impor as leis e a poderem ter o privilégio de infringir as leis que impõem aos outros e a brincarem com as vidas alheias com uma crueldade, tipo arrancando patitas. Já não se arranca patitas aos gafanhotos, arranca-se patitas aos humanos. Mas também pode ser lido como uma voz de uma queixa que é um bocadinho irracional e que é aquilo que dá aos lucros em Portugal, que é isto agora é tudo racismo, isto agora já não se pode falar, já não se pode chamar nomes. Este apelo à falta de liberdade de pessoas que apenas descobriram que mesmo as mais pequenas minorias hoje em dia já se defendem e já podem ripostar, que é um direito que sempre assistiu. Claro. Mas quando eu entrava no liceu feito bully e começava a bater em toda a gente, feito touro tarado, é evidente que no dia em que alguém me devolve o chapadão, eu fico assim, ele bateu-me, e às vezes até choramingo. Portanto, essa para mim é uma questão muito interessante, que é, o Bruce Lee tem uma frase linda num filme, que há um indivíduo que chega lá para mostrar que é forte, parte uma tábua, e o Bruce Lee diz, as tábuas não se defendem. O que acontece é que hoje em dia em Portugal os gays, as mulheres, os não sei quantos, isto, aquilo, já se defendem. E às vezes até usam a lei e às vezes até ripostam. Nós estivemos agora num jogo entre o Benfica e um clube cujo nome eu não vou dizer, mas tivemos uma amostra disso, uma amostra do Marlock Partido Tribal, que é um dos males para mim do nosso tempo, o clã. Tu dizes-me assim, olha, houve uma pessoa que atropelou 5 crianças. E eu pergunto-te, ok, olha lá, Maria João, mas de que clube é que é a pessoa que atropelou? E de que clube é que eram as pessoas atropeladas? Que é para eu saber se eu me indigno ou se aplaudo. Itamar Vieira Júnior nasceu na Bahia, é formado em Geografia e quando olho para esta trilogia da Terra, de alguma forma vem esse lado do olhar do geógrafo. Tanto começamos no Tortarado com o lado rural, mas agora estamos nesta selva de concreto, não é? Como canta o Caetano. Que Brasil destas dicotomias é que subsiste, sobretudo depois de já não ter uma presidência como a do Bolsonaro, e se também essas dicotomias também continuam a existir? Eu acho que as dicotomias elas continuam a existir. E o que se passa nessas histórias é que essas personagens elas não estão solitárias, sozinhas. A história surge a partir delas, mas eu acho que a relação delas com o mundo à sua volta é muito importante. Quando eu nomeei a trilogia de Trilogia da Terra, eu não estava pensando numa história que tem como uma paisagem a Terra, pelo contrário. Estava pensando em algo que é tão vital para a nossa existência que a gente não pensa de maneira detida. Não pensa que esse território que nós pisamos, né, o território que habitamos, que vivemos, muitas vezes está em disputa e há aqueles que são alijados desse processo, né, que estão fora, que têm seu direito à vida, seu direito ao chão negado. E aí essa transição entre campo e cidade, de alguma maneira, tenta ilustrar isso, que o ser humano, na sua história, na sua trajetória, precisa enfrentar esses desafios, né? E muitas vezes a gente só vai saber o que há nele quando a gente se confronta, se coloca para entender, compreender esses conflitos. Sempre me perguntam, Maria João, como eu me comporto como geógrafo, como escritor, e eu, na minha cabeça, não há duas pessoas ou dois interesses distintos. Eu acho que a literatura, necessariamente, ela vai refletir tudo aquilo que é interessante, que importa para mim, e por isso acredito que ela é atravessada também por essas questões. Acho que é dessa maneira que, em Coração Sem Medo, vamos
conhecer essa paisagem viva, rica, onde há muitas camadas de história, porque a história da Rita não se encerra apenas na sua vida, é uma história que atravessa o tempo, que passa pela formação do país, passa pela diáspora, passa por tanta coisa. E, ao mesmo tempo, é um lugar desigual, segregado, que a gente olha com muita admiração, mas às vezes se espanta com horror, né, pelas coisas que nós vemos. É dessa maneira que ela conhece a cidade, leva o leitor a conhecer a cidade. Acho que a intenção era essa, era de falar como nós estamos, apresentar como nós estamos ligados ao mundo à nossa volta, sem que a gente se dê conta que esse mundo é vital para a nossa experiência, para a nossa existência. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje de uma outra das figuras homenageadas este ano nas correntes de escritas. As correntes de escritas homenageiam este ano um exemplo. José Carlos Vasconcelos é um caso muito especial. O jornalismo e a literatura estão-lhe na massa do sangue. Pode dizer-se que na segunda metade do século XX e no início do século XXI constitui um exemplo de combate permanente pela liberdade das ideias e pela cultura da informação. Desde a resistência até à institucionalização da democracia, temos a mesma persistente afirmação do jornalismo e da liberdade como essência de uma sociedade livre. Mais do que um construtor de jornais e de iniciativas editoriais, foi um criador de equipas capazes de informar com verdade, debater ideias e suscitar real participação da sociedade civil. Quando é mais fácil contentar as pessoas com informações sensacionalistas e momentâneas que podem vender papel, mas não deixam nada de relevante em termos de cidadania ativa e responsável, José Carlos Vasconcelos preocupou-se sempre em fazer da comunicação social e da imprensa fatores de afirmação de uma sociedade ativa capaz de ser base de um Estado democrático. Se olharmos a nossa história do constitucionalismo desde 1820, vemos que os melhores momentos foram os da liberdade de imprensa e da circulação de ideias. Hoje isso é mais evidente e necessário que nunca, uma vez que somos ameaçados pela fragmentação das redes sociais e pela emergência de diversos circuitos fechados, podendo pôr-se em causa a objetividade que deve significar a procura da verdade dos acontecimentos, uma visão plural, consciente da incerteza e da complexidade. E fixo-me apenas no JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias, exemplo único de informação cultural no mundo das lusofonias. Neste momento faz-nos muita falta, mas contamos ainda com o entusiasmo e a força criativa de José Carlos Vasconcelos. E no mundo dos livros devo deixar um conselho especial. Leiam Os Sete Sentidos e Outros Lugares na Dom Quixote. Beneficiamos assim de um muito esperado regresso à poesia. Uma última ronda de perguntas e peço-vos respostas breves. Rui Zinck, és também professor universitário, como aqui já referiste. Que desafios é que hoje o ensino enfrenta com a inteligência artificial? Óbvio, há neste momento sites que eu acedo, assim, publicidades na internet, a dizerem, olha, não escolhas o ChatGPT porque os professores descobrem, escolhe antes este novo produto que consegues enganá-los a todos, traz-te uma bibliografia plausível e tudo mais. O problema, eu tento dizer isso aos meus alunos, que obviamente não me escutam, porque não escutam a voz da razão, que obviamente que é a minha, mas tento dizer que é há bocado a Márcia falou da falha. A falha é uma coisa maravilhosa para qualquer artista, porque é o erro humano, ou seja, é o humano enquanto erro, somos nós enquanto defeitos com pernas, que fazemos a riqueza do mundo. E é por isso os franceses tinham no século XVIII o grão de beleza, que é o pequeno defeito, e que é importante, e que a Inês Pedrosa ontem, na sua entrevista de vida, também falou disso. E eu tento explicar-lhes que é isto, que é a aula, é o espaço do erro. Na vida, uma pessoa deve errar, porque o Camões dizia, errar é passear. Errar é errar pelo mundo, ir pela errância. Portanto, o erro é a coisa mais linda que há. E o Almada Negreiros dizia que de um desenho de uma criança nunca se diz que está
está sempre perfeito, é uma flor. Se a criança diz que é flor, sentiu que é flor, é porque é flor. O que eu digo é que, por amor de Deus, na vida podem copiar, podem plagiar, se chegarem a ministros, maravilha, só vos aplaudo. Tentem a não ser apanhados. Mas há aula, espaço do erro. Eu dou-vos notas tão boas, mesmo que vocês não façam nada, só têm que aparecer, portanto, prejudicam-se a vocês próprios. O problema agora, e peço desculpa por me alongar, mas o problema agora é mesmo este, que é de tanto delegarmos a inteligência humana, a sensibilidade humana, acabamos por não a saber usar. Que é transformar neste momento a construção, a geração de um texto ou de uma resposta ao mundo, ou de um currículo vitae, ou de uma conversa, como fazer amigos, ou qualquer coisa, transformar isso numa maquineta que nós trazemos e que faz isso por nós. E isso é um empobrecimento. E isso também está a acontecer na música, com a inteligência artificial? Bem, Márcia? na música está a acontecer ainda pior, que é tu ouvires no Spotify alguma coisa que seja interessante e depois percebes que aquela voz te faz lembrar um cantor, isso aconteceu-me há pouco tempo, e percebes, bem, isto não existe, isto é inteligência artificial. Simplesmente eu sinto que a arte é um produto da expressão humana. Ponto final, não há arte sem ser expressividade humana. E depois, o erro, de facto, é o que humaniza toda a arte e todas as conversas e toda a vida. De modo que, para mim, não há discussão nesse sentido. Agora, estou de acordo com o Rui. Hoje em dia, a resistência é o pensar e é o criar, é o fazer com as próprias mãos. Isso é que é um ato de resistência. Se tu cedes à inteligência artificial para quê? Para teres uma boa nota no trabalho? Então só estás a ser estúpido. De facto, estamos entregues à inteligência, mas depois lá está o erro de Descartes, não é? Não existe só o penso, logo existe. Nós não precisávamos de mais pensamento, precisávamos era de mais sentimento. Nesta mesa improvisada de estúdio de rádio temos também mais um livro, Itamar Vieira Júnior, que está a sair agora em Portugal. O Chupim é um livro para crianças. Que livro é este? Que história é esta do Jubim? Chupim é um pássaro que é tido Julim, como... aliás, enganei-me no nome. E o nome do personagem? Julim, é. Chupim é um pássaro que é tido como predador, parasita, e esse livro conta a história de uma criança que desperta para o primeiro dia de trabalho, é filho de agricultores que vive de terra em terra para poder trabalhar, e ele tem como função espantar os pássaros da plantação de arroz. E a partir dali nasce uma coisa muito inusitada, que é aquela praga que parecia um monstro, algo que precisava ser expulso, termina conquistando essa criança e abre o olhar dele, né, para o mundo. Então, eu fiquei com essa história durante muito tempo. Inclusive, tem uma passagem de Torto Arado que faz a alusão a história dos chupins, e eu retomei no livro para a infância porque acho que eu só poderia reabilitar essa praga pelos olhos da inocência de uma criança, que é o olhar que ainda lança para o mundo uma certa esperança. Muito obrigada, Itamar Vieira Júnior, Márcia, Ruizinho, por terem estado no Ensaio Geral. A assistência técnica foi de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.